Então fala galera, muito bom dia, vamos aqui para as atualizações, as notícias do Flamengo. E tem venda milionária no Flamengo, uma venda de uma joia que pode com certeza estar entrando na história do Flamengo, hein? Você vai ver essas e muitas outras notícias ficando até o final do vídeo. Tem também notícias sobre o mercado da bola, tem também notícias sobre a partida contra o Volta Redonda, a estreia do Matiazinha. Então você vai ficar sabendo a partir de agora essa e muitas outras notícias. Se inscreve no canal aqui, deixa o seu like, ativa o sininho e também deixa o seu comentário para você não perder nenhuma novidade que nós trazemos aqui todos os dias. Vamos agora ver aí as notícias do Flamengo. Esse assunto aí, que foi uma notícia publicada pelo jornal Extra, que fabricante da camisa do Flamengo, no caso a Adidas, recolheu lote com problemas na confecção. A Adidas reconheceu produção de peças de novo uniforme com matéria-prima fora do padrão. Estima-se que cerca de 12 mil camisas tenham sido produzidas com material comprometido. A Adidas tem acatado a reclamação, pedindo até 30 dias para análise técnica das peças enviadas pelos torcedores. Bom, pelo menos a Adidas reconheceu o erro e está tentando correr atrás aí para que os torcedores não tenham prejuízo. Infelizmente aconteceu. Eu confesso para vocês que eu não lembro se num passado que tenha acontecido isso entre Flamengo e Adidas, mas aconteceu e repito, pelo menos a Adidas reconheceu o erro e está correndo atrás para poder ajudar os clientes que compraram essa nova camisa do Flamengo, que por sinal, particularmente eu tenho achado linda, vi pessoalmente, mais linda ainda, tá bom? E o Flamengo divulgou reformulação, mudança no departamento de futebol do Flamengo. Presta atenção, Luiz Carlos de Azevedo, que se destacou como gerente da base, assume o cargo de gerente do futebol profissional, ou seja, ele entra na vaga do Fabinho, que foi para o Corinthians. As gerências de transição, mercado e de futebol da base serão unificadas e serão comandadas por Carlos Noval, que é um baita profissional, sempre se destacou em categoria de base. Eu acho que ele nunca deveria ter saído. É um cara que trabalha muito bem com categoria de base. Nesse ponto aí, acho que o Flamengo foi muito bem. Acho que a decisão do presidente Rodolfo Landim foi correta em manter o Carlos Noval. Agora a mudança. Gabriel Skinner, supervisor de futebol entre 2019 e 2024, deixou o clube no processo de reestruturação, ou seja, demitido. Não vai ter ninguém para supervisor? Tem sim, Marcinho, é como ele é chamado internamente lá no Flamengo. Márcio, ele continua sendo supervisor. Na verdade tinha o Skinner e tinha o Márcio também, que praticamente faziam a mesma função. Mas confesso para vocês, agora é resenha de bastidor de Flamengo. A saída do Gabriel Skinner pega muita gente de surpresa, porque no entendimento das pessoas que vivem o dia a dia do Flamengo, agora o Marcos Braz está mais fortalecido ainda no dia a dia. Muita gente achava que a relação Skinner e Braz não era das melhores, por conta da relação próxima do Skinner com o BAP. Então muita gente imaginava que a relação não era muito próxima, enfim. E não era das melhores não, era uma relação extremamente profissional, ponto e acabou. Não era uma relação tipo Braz e Fabinho, sabe? Que era algo muito próximo. Braz e Bruno Spindel. Até porque Braz e Bruno Spindel, essa relação tem que ser muito próxima. Os dois têm que falar a mesma língua sempre. Agora, Braz e Skinner não era muito próxima, muito pelo contrário, uma relação extremamente profissional. Nessas mudanças aí, eu vejo o Marcos Braz extremamente fortalecido no dia a dia do Flamengo e o BAP enfraquecido. Inclusive, muita gente nos corredores da Gávea apostam dinheiro até que o BAP será candidato à presidência do Flamengo na eleição desse ano. Eu confesso para vocês que eu até acredito, mas estou curioso para ver qual será a postura do presidente Rodolfo Landim em relação a isso. Porque ele prometeu ao Rodrigo Dunsch, que é atual VP jurídico e geral do Flamengo, que o Rodrigo Dunsch seria o candidato da situação quando ele, Landim, não pudesse mais se candidatar. A ver, o que eu posso garantir para vocês é que os bastidores do Flamengo esse ano prometem. E a situação piora se a bola dentro de campo não entrar. E aí a cobrança vai ser muito maior. Mas vamos falar de eleição depois, agora vamos falar de Everton Cebolinha. O jogador vive grande fase com a camisa do Flamengo,
completou 100 jogos com a camisa do Flamengo diante do Botafogo e, por conta disso, ele bateu uma meta estabelecida no contrato entre Flamengo e Benfica, que se ele disputasse 100 jogos com a camisa do Flamengo até dezembro de 2025, o Flamengo teria que dar um valor a mais ao Benfica por conta dessa meta. Só recapitulando qual foi a operação envolvendo Everton Cebolinha entre Flamengo e Benfica. O Flamengo pagou ao Benfica 13 milhões e meio de euros. Esse valor foi parcelado em 8 parcelas. Beleza. Metas que podiam fazer a operação chegar a 16 milhões de euros. Vamos lá. Título de Copa do Brasil, título de Libertadores e título Brasileirão. Isso aí já bateu. Tá? Era um limite ali. Não quer dizer que sempre que o Flamengo ganhar um desses títulos vai ter que dar algo para o Benfica. Não, tinha um limite, tá bom? Era 500 mil por cada título e o Flamengo já pagou. E aí a última meta era se ficar no Flamengo até dezembro de 2025 e bater ali 100 jogos. E ele bateu até bem antes, né? Estamos em fevereiro de 2024 e agora o Flamengo vai pagar ao Benfica 1,5 milhão de euros, quase 10 milhões de reais, bota aí um pouco mais de 8 milhões de reais, quase 10 milhões de reais. Não tem jeito. Metas são metas. A dúvida era quando iria bater, se batesse, né? Ele poderia, enfim, deixar o Flamengo, não render, mas está rendendo, está jogando um bom futebol em 2024 e bateu a meta aí de 100 jogos com a camisa do Flamengo. O Flamengo, portanto, dará mais uma grana ao Benfica por conta dessa negociação. Vene, tem mais metas? Não tem, agora acabou, enfim. O Flamengo futuramente não vai pagar mais nada ao Benfica por conta do Everton Cebolinha. Para finalizar nosso vídeo, galera, De La Cruz é dúvida para o jogo desse sábado, tá? Um jogo atrasado do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Ele é dúvida por conta de um problema no ombro direito, tá bom? Ele sentiu esse problema no jogo contra o Botafogo. Ele vai ser reavaliado nessa sexta-feira e aí a gente vai ter a certeza se ele vai ou não para o jogo contra o Voltaço. A possível ausência do De La Cruz, mas também tem a possível estreia do Vinha, ou pelo menos na lista de relacionados, porque existe essa expectativa. Ele está treinando bem lá no CT, a ver se o novo lateral esquerdo do Flamengo será relacionado pelo técnico Tite. Beleza, galera? Espero que é muito caro aí ao torcedor do Flamengo, tá? E o Dorival tá ajudando o Flamengo, né? E uma reformulação no futebol do Flamengo é realizada por vias tortas, né? Não porque, que nem os riscos dessa camisa aqui, do Chelsea, aliás, mas por vias tortas, né? O Flamengo vai renovando seu departamento de futebol. Não que o Flamengo quisesse se livrar, porque não queria, de alguns membros ali da gerência do seu futebol, nos casos Juan e Fabinho Soldado. Fabinho Soldado foi para o Corinthians e agora o Juan vai assumir um cargo de executivo de futebol na CBF, ou seja, o Flamengo perde numa tacada só 2 dos seus 3 gerentes de futebol. O outro é o Carlos Noval, que faz até um bom trabalho, né? Eu acho, dos 3 é o que faz o melhor trabalho, ou que fazia pelo menos o melhor trabalho da transição da base para o profissional. O que acontece o Dorival pediu a contratação do Juan para a CBF e assim será, né? Juan será um dos executivos de futebol da CBF. Foi um sujeito que no Flamengo eu nunca entendi direito o que fazia, né? Nunca, quando falava assim, Juan vai ser gerente de futebol do Flamengo, tá, mas e aí? O que saiu dali? O que rendeu ao Flamengo, o Juan? Não muito, assim como o Fabinho Soldado tampouco, né? Então, assim, eu posso até discutir aqui, Some things have been happening that might be related. Então, assim, eu posso até discutir aqui, vou discutir isso aqui no canal, né? Se eu acho legal o técnico escolher o chefe, essa coisa toda, a gente vai discutir isso, mas fato é que o Dorival está ajudando o Flamengo a fazer uma reformulação no seu departamento de futebol, tá? Esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Você não conhece a saída do Juan do Flamengo, o Flamengo vai ter que correr atrás de um gerente de futebol, né? Porque perdeu 2. Espero
que essa seja uma contratação pautada pelo conhecimento de futebol e da gestão de futebol do camarada que esteja chegando. Não por uma questão de identificação com o clube. Isso é legal, mas isso vai até a página 2. O mais importante é o indivíduo ter uma noção boa de mercado de futebol, uma noção boa de gestão de vestiário e uma capacidade para cobrar o treinador. Chegar para o treinador e falar, vem cá, por que você fez isso? Por que você, por exemplo, tirou o Tite, o De La Cruz do jogo contra o Botafogo, e a gente sabe hoje que o De La Cruz está machucado, mas por que você fez isso? Ou por que você escalou o Varela na lateral esquerda quando você não tinha o Ayrton Lucas e poderia ter escalado o Zé Wellington na base? Por que você está jogando nesse sistema? Por que o Flamengo está tão mal? Um cara que possa conversar, não de cima para baixo, de baixo para cima com o Tite, mas no mesmo nível, né? Para fazer esse tipo de cobrança, porque o Tite tem lá a turma dele, né? A turma dele não vai no sentido pejorativo. Estou falando aqui do César Sampaio, do Kleber Xavier, Matheus Bach, que é o filho dele, né? E parece que se fecha ali e tal, e não tem nenhum tipo de cobrança de fora de quem realmente entenda de futebol. Eu acho preocupante, eu não sei o que você acha, deixa aqui nos comentários, a bola que o Flamengo está jogando. Eu acho um futebol bastante preocupante. Acho que o Flamengo não está jogando bolhufas. Vai melhorar? Eu acho que sim, porque piorar é complicado, né? Fez um jogo ruim contra o Vasco, e depois contra o Botafogo nem se fala, né? Foi uma partida tenebrosa. Não estou aqui querendo pedir cabeça de técnico, absolutamente nada disso, porque não é o caso, né? Eu acho que o Flamengo dificilmente vai contratar um técnico nesse momento, teria condição de contratar um técnico nesse momento, melhor do que o Tite, né? Aí entra a questão a qual eu me referia do gerente de futebol. Um camarada que poderia ajudar ali o Bruno Spindler e o Marcos Braz a observar técnicos como fez o Paulo Pelaipe. Seria uma boa oportunidade, aliás, para a volta do Paulo Pelaipe, que não vai acontecer por questões políticas, ao departamento de futebol do Flamengo. Foi o Paulo Pelaipe, por sinal, e ele já confirmou isso em entrevista dada aqui ao canal, que levantou a bandeirinha sobre o Jorge Jesus. Falou, tem um português aí que é bom pra caramba. Falou pro Marcos Braz. O Marcos Braz foi atrás do português, que no caso era o Jorge Jesus, e disse ao Paulo Pelaipe, abre aspas, esse português é pica, fecha aspas. Isso dito aqui no canal pelo próprio Paulo Pelaipe. Então o gerente de futebol tem essa prerrogativa também. Não ir atrás do mais do mesmo, né? Eu não estou falando aqui que o Tite seja mais do mesmo, mas eu aqui iria atrás do Tite, né? Ter ido atrás do Renato Gaúcho? Não teria, porque eu acho um técnico muito ruim. Mas voltando aqui ao tema, eu acho que esse time do Flamengo está jogando muito mal, por N motivos, tá? E não gosto, já falei aqui algumas vezes, não gosto do esquema do Flamengo com 2 pontas abertos. E não gosto também da insistência do Tite com Pedro e Cebolinha nesse momento, que eu acho que não estão jogando absolutamente nada. São jogadores que poderiam render mais a equipe rubro-negra, e se não estão rendendo, que vão para o banco de reservas, né? Eu não estou falando aqui que o Gabigol, até porque outro dia eu meti o pau no Gabigol aqui no canal, mas não estou falando aqui que o Gabigol deva ser incondicionalmente titular do time do Flamengo ou coisa parecida, precisa jogar bola para isso, né? Mas existe essa questão. Eu acho que um gerente de futebol competente pode ajudar a resolver algumas questões no departamento de futebol do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. O Sastin falando aqui, o mesmo roteiro segue novamente. Depois de 2 meses de brasileiro, te tirar se despedindo, quem vai ser o técnico? Eu não acho que tenha que ser esse mesmo roteiro, não. Está na cara que vão contratar um lateral direito na janela do meio do ano, fala o Luciano Castro. É o que vai acontecer. Pelo menos é o que pode acontecer. Lateral direito só no meio do ano, tá? O Fred com a gente, falando, jogando com o ponto esquerdo, Cebolinha, Bruno Henrique, fica evidente a necessidade do lateral que seja mais construtor. Falta alguém para ajudar os 4 do meio. Seria o Vinha, no caso, né?
Caio Lucas com a gente também. O Alexandre Rebouças. O Paulo Henrique. Só um instantinho, gente. Deixa eu dar uma ajustada aqui. O Felipe Veiga também no superchat conosco, falando: o Braz fez fazer um acordo que assuma a culpa, o Flamengo arquivar, não é o cúmulo, se um sócio agredisse um diretor, como ficaria? Passaram aí, fizeram um acordo, parece, né, o Braz e o torcedor. No Flamengo, evidentemente, eles iam meio que jogar para baixo do tapete, foi o que fizeram. É um absurdo, claro que é um absurdo, mas não surpreende ninguém, né? Não surpreende ninguém. Fred, também, na minha opinião, está evidente que os adversários estão atacando as costas dos dois laterais, seja lançamentos ou bola aérea. Repete-se todo o jogo. É verdade. Inclusive, jogadas aconteceram assim contra o Vasco. Ontem, a melhor chance do Botafogo, o Tiquinho se posicionando atrás do Ayrton Lucas e conseguindo receber e finalizando. Depois ele vem atrás do Varela, tem o domínio da bola, dá um chute cruzado para dentro da área, o Júnior Santos desvia, ela passa à direita da trave com perigo. Isso, de fato, tem acontecido. O Rubem Júnior... estadual é pré-temporada, sobretudo essa primeira fase, então não cobra o Tite, deixa ele trabalhar. Porém, Gerson fazendo segundo homem e De La Cruz lá direito não funcionou. Testaria uma inversão para dinamizar as ações ofensivas. O Gerson está voltando muito, né, Rubem, para fazer saída de bola, jogando no meio dos zagueiros, percorrendo uma faixa grande do gramado, que ele se aproxima também da área adversária. E eu acho que o De La Cruz tem que estar um pouco mais livre. Eu acho que ele tem que tentar dar ao De La Cruz mais liberdade. E também não está fazendo muitas vezes uma boa recomposição. Acho que ele socorreu muito pouco o Wesley no jogo contra o Vasco. O Piton deitou e rolou aí, fez muitas jogadas. São ajustes que são necessários, tá? O Francisco Santana, acho que o Gerson está mal colocado, pergunta. Ele está tentando uma outra função com o Gerson. Acho que não está funcionando tão bem, mas acho que ontem o Gerson não foi sonolento, não. Acho que ele trabalhou, fez um desarme importante já no final do jogo, veio buscar a bola lá no campo de defesa. Quando o Botafogo tentava construir uma jogada de ataque, ele não jogou bem, ninguém jogou bem, mas não acho que ele ontem foi sonolento, não. Acho que ele estava mais ligado. O Valdiglês, boa noite. A defesa do Flamengo não transmite segurança, o goleiro está dando vários sustos. É verdade, mas ontem ele fez uma grande defesa, né? Deu um susto danado no jogo contra o Vasco, mas ontem, diante do Botafogo, ele fez uma defesa espetacular no primeiro tempo. Né, que foi aquela no chute, na conclusão do Tiquinho Soares. O Nicolas Duque, ele fala que vale a tentativa de colocar o Gerson no banco, o Nico no lugar dele, retornando o Luiz Araújo na ponta direita. Vale qualquer tentativa, mas eu acho que ele não vai tirar o Gerson do time não, Nicolas. O Tite parece contar muito com esse jogador. E o Vicente Neto questiona aqui a quantidade de lançamentos, mesmo com os meses. Eu acho um absurdo o Flamengo ficar jogando a base só do lançamento. Eu acho um negócio assim totalmente sem sentido, entendeu? Não combina com o DNA do time, com o perfil do time do Flamengo, não tem nada a ver, entendeu? Com a característica dos jogadores. Não vejo o menor sentido o Flamengo ficar esticando bola, 500 lançamentos. Acho que não faz o menor sentido. O Flamengo não é isso, tá? O Flamengo não é isso. O DNA do Flamengo e o perfil dos jogadores. Muito bem. O Márcio Forte com a gente também. O Osmar Filho. Henrique Gama, que é fanático pelo Flamengo, Henrique Gama, louco pelo Flamengo aqui, um cara apaixonado, fã incondicional aqui no nosso trabalho também, o Henrique Gama. O Thiago Salino, o Leonardo. Vamos ver aqui como é que estão os jogos agora? Vou dar uma olhadinha aqui. Palmeiras 0-0. Fernando Pereira. DNA do Flamengo cascou do Tite, sei lá, o Flamengo parece um time da escola gaúcha, que primeiro pensa em não tomar gol. Estou errado? Não, ele tem uma característica de montar os times a partir da defesa. Isso aí é conhecido no Tite. Agora, se vai adaptar, eu acho que pode adaptar sim, eu acho que pode funcionar. Uma questão de adaptação, de tempo, de trabalho. Os times dele não são times defensivos, tá? Os times dele não são times defensivos.
Se defendem bem, mas jogam com a bola, agride. Seleção brasileira defensiva. Pega as escalações do Brasil. Ah, mas foi mal na Copa do Mundo, mas defensivo não era. Retranqueiro não era. Tá? O canal do Marcelo da Arquibancada está aqui com a gente também. Ele é da torcida jovem do Flamengo, lá do pessoal do pelotão do Leblon. Um abraço para a galera aí da Jovem Flá. Helênio Machado, Bruno Henrique, titular para ele. O Alan Soares também critica a falta de disciplina tática, né? E o Werner Lima Bandeira questiona se o Tite não está perdendo a oportunidade de testar mais variações táticas. Ele ainda pode fazer essas mudanças, esses testes, essas variações. Pode fazer mais. O Arthur Gonçalves gostou da transmissão antes do gol e fala que depois das viúvas do Jorge Jesus, agora tem as viúvas do Gabriel Barbosa. Pergunta. A questão é a seguinte, cara, o Gabriel é um jogador importante, mas como qualquer atleta, se está mal, ele vai ser criticado. Se não joga bem, vai ser questionado. Sabe, é assim que funciona. Não tem jogador imune a críticas em lugar nenhum, não pode haver. O jogador é maior que o clube, né? Nilson Júnior aqui falando do perfil bloqueado. O seu perfil tá ok, cara. Agora não tenho como verificar isso do outro perfil. Aparentemente está tudo certo. Vamos com esse aqui então, tá? O José Wilson, o Silvio Orega, o Márcio dizendo: se terminar assim, o Brasil jogaria por empate, desde que a Venezuela não ganhe do Paraguai. Contra a Argentina, né? Leonardo Nascimento Cerqueira com a gente. O Rick perguntando se os jogadores vão boicotar o Tite. Acho que não. Acho que não. É cedo para ficar com essa, né? O Luciano Cássio, o Alan de primeiro volante e um trio de meio campo com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Pode dar certo. O Thales Ribeiro, parabéns pela postura, por demais deixar de falar sobre a tragédia do Ninho. Excelente comentário nessa live hoje. Um abraço de Bruxelas. Obrigado, Thales. A gente está falando sempre sobre isso, no mínimo uma vez por mês, quando faz mais um mês a gente lembra. Hoje são 5 anos da morte dos garotos do Ninho, ninguém foi responsabilizado, ninguém foi preso, nada aconteceu. Nada aconteceu, eu publico inclusive hoje uma entrevista com o pai de um dos meninos, pai do Bernardo, goleiro, né, o Darley Pizeta, pai do Bernardo Pizeta, morreu aos 15 anos, naquela tragédia absurda do dia 8 de fevereiro de 2019. Está lá no meu blog, lá no UOL, para quem quiser ler. Ele falando, inclusive, da indiferença dos dirigentes atuais e da gestão anterior. Terrível, terrível. Senna, Vitor, não caberia o Gabriel na direita. O problema é que ele não recompõe tanto defensivamente. O jogo sem bola, ele não tem a mesma volúpia de outros jogadores que tem que ajudar ali, né, defensivamente. O Pru quer ver o Flamengo no 3-5-2. E o JM Frost 86, porque o Tite insiste em posicionamentos que não trazem resultado, deixando principalmente de aproveitar a capacidade técnica das peças existentes. Eu acho que ele está tentando encontrar um caminho, mas eu acho que ele precisa também tentar explorar os jogadores da maneira que eles rendem mais, né? Não adianta forçar muitas vezes a barra numa situação que o jogador não consegue render tanto, né? O Marcão Dantas pergunta se o sistema atrapalha o desempenho do Pedro. Eu acho que o desempenho do Pedro é muito prejudicado, Marcão, porque simplesmente o Flamengo não cria chance. A bola não chega, o centroavante não tem oportunidade. Quantas chances ele teve de finalizar em condições? Não chega. Claro, ele pode se movimentar, ele tem que se apresentar mais para o jogo, ele também tem que colaborar. Mas, do jeito que o Flamengo está jogando, o centroavante vai sofrer bastante. O Estevam Campelo, não sei se já falou, mas o Gabigol e o Bruno Henrique novamente deram mais mobilidade que o Pedro Cebolinha. Sim, são jogadores com outra característica, mas também eles entram no jogo no momento em que o jogo está... Vejamos como criei este efeito. No jogo no momento em que o jogo está diferente, né? O jogo está mais solto. No caso do Botafogo, o adversário do Flamengo não está tão trancado, está mais cansado, os espaços aparecem, tem isso também. No Rei do Pitaco, tá? Tem um jogaço nesse final de semana pelo campeonato alemão Bundesliga. O Bayer Leverkusen. Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. O Francisco Santana pergunta se os dois Léos vão dar certo na zaga, mas ele tem que contratar o Léo Ortiz, né? Até agora não foi contratado, está bem difícil ainda esse negócio.
entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Não está fácil, não. Muito bem. O RR perguntando: se o Tite já tivesse organizado o cobrador de faltas, grande seria a chance de ter saído o gol naquela cobrança ridícula da Arrascaeta. Cara, esse negócio das faltas eu acho um absurdo, no Flamengo e em outros times. Acho que o técnico tem que definir quem bate. Com base no treinamento, na observação, você define. Falta na direita, falta na esquerda, falta de média distância, longa distância, e define quem é que bate. No videogame você define quem bate, falta, escanteio, tudo. E aí na hora ali os caras vão dando carteirada. Hoje o Flamengo tem 2 atletas, um recém-chegado e outro que não é tão antigo de casa, que batem bem falta. O Pulga e o De La Cruz. E eles não conseguem bater. O Arrascaeta, que bate 500 faltas pelo Flamengo há 500 anos, acertou 2 vezes só, raramente faz gol de falta, bate 30 para fazer um gol, vai lá e bate a falta. E não acontece nada. Tem que ser definido pelo técnico. Quem é que vai bater? É fulano de tal? Fulano de tal. O cara vai lá, bate a falta e ponto final. Eu acho que tem que ser assim. Não pode ser... não pode ficar refém de carteirada. O jogador chega ali na hora e tem mais tempo de casa e tal, põe a bola na marca e bate. Então, galera, vamos aqui agora para a notícia, né? A notícia aí da venda milionária do Flamengo. E segundo o site Bola VIP, o Flamengo pode vender o Wesley, né? O lateral, a jovem, né? Promessa do Flamengo aí, por 183 milhões de reais. Seria aí o valor do Wesley, que hoje ele vem revezando aí a titularidade com o Varela, né? O uruguaio. A gente sabe que o Mateuzinho já foi aí negociado com o Corinthians, então sobrou apenas esses 2 laterais no Flamengo. E aí a gente sabe que o Flamengo também, sempre que tem jogadores jovens assim, o Flamengo costuma vender, né? Até para poder arrecadar dinheiro, né? Para poder suprir ali os seus gastos. Então jogadores assim costumam não ficar no Flamengo. É o caso do Wesley, que vem aí demonstrando muito potencial ofensivo, defensivo não tanto, mas ainda assim ele atrai aí olhares de clubes da Europa, em especial o clube do John Textor, que é o dono também aí da SAF Alvinegra, Botafogo. Ele se interessou na contratação do Wesley. Ele também tem porcentagens, ele é um dos donos do Crystal Palace da Premier League. Então ele tem interesse nesse jogador, no Wesley, né? Como ele está sempre acompanhando o futebol brasileiro, ele gosta muito do Wesley e pretende fazer uma oferta, né? Só que no meio do ano, né? Que é a janela que geralmente os clubes europeus eles costumam mais comprar jogadores. E aí vem dizendo aqui que o mandatário do Botafogo já deixou o presidente Rodolfo Landim pré-avisado de que vai fazer uma oferta bem tentadora para contratar o lateral na próxima janela de transferências. Como já dito aqui, né? Uma tendência a ida dele para o Crystal Palace. E segundo as informações do Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo quer 35 milhões de reais, 35 milhões de euros, cerca de 183 milhões de reais na atual cotação. Contudo, o Flamengo aceita também dividir o valor em 25 milhões de euros pela venda e os outros 10 milhões podem ser ligados ali a metas esportivas, mas sendo que no final de 35 milhões de euros. Se o Flamengo concretizar a venda nesse valor, o Wesley se tornaria a terceira maior venda da história do Flamengo. Inclusive, ele ultrapassaria o Renier, que foi negociado com o Real Madrid. Ficaria atrás apenas do Vinícius Júnior, se eu não me engano, e do Paquetá. Vinícius Júnior e Paquetá, se eu não me engano, foram as 2 vendas que o Flamengo fez, que foram maiores. Mas seria uma venda interessantíssima, né? Acredito também que vale lembrar que em declarações, John Textor, ele deixou claro que pretende levar o lateral para o Crystal Palace. E a entrevista aconteceu após a derrota do Glorioso para o mais querido, né, o Flamengo, no ano passado. E aí ele disse: vamos voltar ao jogo contra o Flamengo, no momento em que a bola sai do Marçal, o pé de Wesley. O VAR deveria ser auxiliar perfeito. É muito difícil para o atacante. O jogo se move rapidamente, disse o texto à ESPN. E aí, né, ele completou dizendo outras coisas aqui também, mas que
Ele disse aqui, eu gosto dele, o Wesley é um excelente garoto, eu quero no Crystal Palace. Aí concluiu ele na oportunidade ali, que ele deu entrevista para a ESPN. Então essa informação aí, né, de que o Wesley pode ser a terceira venda mais cara do Flamengo e deve acontecer no meio do ano, talvez antes, mas a tendência é que seja no meio do ano. E qualquer informação iremos trazer aqui. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, para você não perder nenhuma novidade que trazemos aqui todos os dias. Agradecemos a vocês todos aí e até o próximo vídeo.